Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Após a vitória contra o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0, Corinthians já começa a mudar seu foco para o Campeonato Brasileiro. Lembrando, as semifinais só será no mês de dezembro. Então até lá, Dorival Júnior vai ter que focar em recuperar o time na competição do Campeonato Brasileiro. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações e a análise dos comentaristas sobre essa vitória do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Venceu o Atlético Paranaense por 2-0, 3-0 no agregado, e a Copa do Brasil, que é a competição que o Corinthians já venceu 3 vezes na história, em 95, em 2002, em 2009, a última vez, tem sido um momento de felicidade do torcedor corintiano em meio a anos tão tumultuados, com muitos problemas, principalmente no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians tem derrapado, tem sofrido, tá sempre na parte de baixo da tabela. Então repare bem, né? Em 2022, apesar de todos os problemas, o Corinthians foi para a final do campeonato contra o Flamengo, inclusive a decisão foi para os pênaltis, né? Então o Corinthians chegou muito perto desse título. Em 2023 chegou às semifinais e acabou eliminado pelo São Paulo, né? Em 2024 também chegou até as semifinais e foi eliminado pelo campeão Flamengo, né? Aliás, pelos dois campeões, né? São Paulo campeão em 2023 e o Flamengo que foi campeão diante do Atlético Mineiro em 2024. Então a Copa do Brasil é aquela competição que o corintiano bota a fé, porque campeonatos que você precisa de regularidade, e aí eu tô falando do Campeonato Brasileiro, tá um pouquinho mais puxado. Então o Corinthians aposta as suas fichas para realmente, né, tentar aí Copa do Brasil mais uma vez. Chegou perto, mas não conseguiu, né? Então tá com saudade desse título, né? O último faz bastante tempo, 2009. Aí você me pergunta, como que tá Memphis Depay? Que eu acho que é a maior dúvida no noticiário do Corinthians hoje, e eu fui atrás de um pouco de informação da comissão técnica ali, da assessoria de imprensa do Corinthians para entender. Ele acabou sendo substituído antes do término do primeiro tempo, por volta de 44 minutos do primeiro tempo, porque ele sentiu uma dor na coxa. Vamos lembrar que e isso foi levado em consideração na hora da substituição, porque ele jogou 2 partidas pela seleção holandesa, né, 74 minutos em uma, 80 na outra, mais de 80 na outra. E aí, no momento que ele sentiu, ele já foi substituído. A gente vai ver na imagem que ele passa aí abraçado e muito chateado por ser substituído, abraçado pelo Dorival Júnior. Mas a informação que a gente tem, apesar dessa imagem ser meio chocante, e o Memphis nem ficou, né, ele acabou indo direto pro vestiário, é que não preocupa tanto assim. Então a reapresentação do time é agora 1h30 da tarde. Ele vai ser reavaliado no CT e está programado já um exame de imagem no período da tarde para detectar um problema mais sério, mas existe muito otimismo, tá? Para que ele não se torne um desfalque no final de semana. E mesmo que seja um desfalque, né, para ser preservado no final de semana, que não seja nenhum problema sério. Então, essa informação de agora aí. Então, uma notícia boa, né? Porque ontem foi meio assustador vê-lo sendo substituído, enfim. Poderia ser um problema mais sério. Mas voltaram então, hein? O Hugo Souza, o Memphis e também a Vitória Leite. Então, os 3 destaques, então, principalmente o Hugo e principalmente a Vitória, trazendo as informações também do Corinthians classificado pra gente, hein, Vitória? Principalmente a vitória, é muito bom, hein, Bruno? Um beijo pra você, amigos. Uma boa tarde também pro fã de esporte que nos acompanha. A gente tá aqui em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, apesar, né, de uma vitória no jogo de ontem e também a classificação. Hoje é dia de treino por aqui, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Mas a torcida tá muito feliz com essa classificação, uma classificação que tem marca registrada de cria do terrão, o próprio Guinegão, que a gente acabou de ver na matéria do Vlad, tem também o Hugo Souza, ainda muito bem, pegando pênalti, fazendo a diferença ali no segundo tempo. E, é claro, o Dorival Júnior, né? Porque isso traz uma confiança novamente. Quantas vezes a gente aqui nesse Sport Center, nesse mesmo lugar, já debateu sobre a permanência do Dorival, né? A falta de resultados que faziam um técnico balançar ali na posição. Mas é claro que com essa classificação para a semifinal não ganha somente uma sobrevida, ganha confiança, não só da parte de dentro, mas principalmente da parte de fora, que também
pega no pé, apesar de apoiar muito a torcida do Corinthians. É um resultado muito expressivo, 3-0 em cima do Atlético Paranaense, mas também foi um resultado com polêmicas de arbitragem. A gente vai falar sobre isso já por aqui, principalmente o lance da não expulsão, né, do Vitinho. Daqui a pouco vamos poder debater com um pouco mais de calma, mas é fato que o 3-0 traz uma tranquilidade. E aí é o Corinthians que está buscando o tetracampeonato da competição e o Dorival Júnior, né? O Vlad trouxe aí os números muito importantes do técnico, que são 14 mata-matas seguidos passando. E no Corinthians, em todos os jogos dessa competição, ainda não foi vazada a defesa. Claro que tem o Gu Souza nisso, mas também tem ali a ousadia do Dorival, principalmente nesses últimos 2 confrontos. Chega mais uma vez desfalcado, a gente sempre fala Dorival desfalcado, Corinthians desfalcado por conta de várias lesões, enfim, também suspensões ao longo do caminho, mas inventa ali um esquema com 3 zagueiros, Anguilleri fazendo o terceiro zagueiro, Matheus Bidu tendo um pouco mais de espaço pela esquerda. Enfim, esse foi o Corinthians que conseguiu a classificação na Neoquímica Arena, depois da NFL, é claro, mas com a torcida alvinegra de volta em casa. Bruno. Continua com a gente, Vitória, pra gente falar bastante do Corinthians. É verdade, tinha algumas marcações ali, né, como o Vlad contou. Umas? Ainda estava tudo marcado. A endzone ali, o gol o Garro entrou na endzone pra marcar, não foi? E o Guinegão também, praticamente. Olha só, 4 gols, 5 participações, também bem nas finalizações, no alvo, finalizações para marcar, minutos para marcar, ações na área do rival. Eu tinha perguntado para vocês se o Gui, ele ocuparia a vaga de alguém, e aí vocês começaram a pensar ali em alguém do meio de campo e tal, mas a minha pergunta era em relação ao trio. Ele pode? Mas aí não dá, né? Não dá, né? Já dá ou não dá? Já tem essa conversa ou não, Jailson? Não, pra mim não tem como Pensando pelo todo mundo bem? Não, pensando em todo mundo saudável, não tem como, porque assim, de gol o Yuri Alberto também entrega bastante. Sim. E aí você vai falar de qualidade técnica ali do Memphis e do Garro. A não ser que o Guinegão ele atropele, por exemplo, o Memphis. Seria assim, dos 3, a não ser que o Guinegão atropele. Mas é muito difícil isso acontecer. Não tem como, até pelo peso dos 3 jogadores citados, sabe qual é? Mas ele faz a função? Porque a função dele seria do Yuri. Não, seria do Yuri. Na minha concepção, seria a função do Yuri. Mas ontem ele fez Garro, né? Só que no passe, né? Na hora da assistência, ele foi muito bem ali, fez a função do Garro. Mas eu acho que se fosse colocar o Guinegão como titular desse time, teria que mudar o sistema. E aí seria um problema. A única questão para mim seria, por exemplo, a recomposição defensiva, né? Que o Guinegão tá fazendo já. Ele já faz essa recomposição quando ele precisa jogar. Por exemplo, ontem ele jogou com o Memphis e com o Garro, ele voltava mais do que os 2 tranquilamente. E ele voltava para marcar, tinha hora que ele vinha dar o bote aqui no campo de defesa, até porque tem 18 anos, né? O moleque, aquele... Se tiver alguém que tiver que marcar, meu amigo, quem tem que marcar é você, tá chegando agora, né? O famoso quem é você, porque aí, ó, ele aproveita o mole, já divide, aí o passe pro Garro foi brincadeira, um passe muito bom mesmo. Mas assim, eu não vejo, acho que ainda tem que esperar, segura um pouco, o moleque tá indo bem demais, tá com estrela assim. Mas se tiverem, né, os 3 saudáveis, eu acho que ele segura um banquinho. E também não, me parece que não precisa, o Dorival precisaria, assim, tem a necessidade de mudar o esquema para encaixar essa peça? Então, não, mas é um dilema, né? Porque, assim, você vai frear uma boa fase, né? Porque nada te garante que você colocando ele no banco de reservas, quando você precisar utilizar do partida ou não, ele vai te entregar. Sim, é você correr o risco de você frear um bom momento, né? Então, assim, o Yuri Alberto é titular absoluto, isso é fato. Ele tem, né, a infeliz sequência de lesões, de cirurgia, desfalca a equipe. O Dorival demora para encontrar alguém que corresponda, porque insiste em Tales, insiste em Romero. Ele demora para encontrar uma solução para esse ataque sem o Yuri Alberto. E aí a solução aparece com o Guinegão. O Hector Hernandes ninguém nem cita mais, né? Mas desde que chegou, né? Não cita mais, de fato. Respeito. Então, assim, desde que chegou. As coisas estão acontecendo por conta dele, né? Porque o Corinthians também ficou sem o Garro, o Corinthians também ficou sem o Memphis, mas nesse período ele tinha Guinegão. Então eu acho que é um risco você frear o bom momento do garoto. É um dilema pro Dorival. Eu acho que ele vai experimentando o momento físico do Yuri Alberto, e eu acho que não tem pressa para acelerar essa volta, sabe?
A gente Não tem falou, urgência. no jogo de ida, era um luxo ter o Memphis no banco. E o Memphis já estava à disposição. Ontem foi um luxo ter o Roberto no banco. E ele já estava à disposição. Então o Corinthians, ele ganha tempo para você ter os seus melhores jogadores na sua melhor forma, porque é assim que eles vão entregar. O Corinthians, ele não pôde contar com isso, por exemplo, no lugar do Garro. Assim, tá 70%, 60% recuperado da cirurgia? Entra. Ah, mas é no sintético, eu não sei aonde Entra. No caso do Yuri, ele já tem essa opção. E o Vitinho é uma opção pro Memphis? Pro Memphis, ao meu ver. Assim, eu tava pensando, enquanto a Mari tava falando, em relação a sistema, eu só consigo ver, por exemplo, de uma forma, tá? Teria que colocar, por exemplo, 2 volantes, e aí o Dorival tá cheio de volante, né? O Maicon voltando a jogar bem, enfim, tem ali Maicon, o Ranielli, o Martinez, o Carrillo, né? Com todo mundo saudável, tá? Imaginando o Breno Bidon também. Mas eu só consigo imaginar, por exemplo, 2 volantes, Memphis e Garro. O Memphis teria que recuar, né? Para fazer ali a meia junto com o Garro, ou ser um cara mais por dentro também, o Garro descendo um pouco mais. E o Guinegão e o Yuri Alberto. Eu só consigo pensar dessa forma se tivesse que... Vitória ali tendo a crise, né? Se tivesse que colocar, por exemplo, o quarteto todo junto. Eu só consigo ver dessa forma. Sim. Mas agora ele acabou de encaixar um esquema com 3 defensores, né? Não é que ele encaixou um sistema com 3 defensores. Ontem, ele escolhe esse sistema para a partida. No segundo tempo, ele fez isso. Ele fez isso também, depois. Exatamente. Não, mas já não está funcionando por conta dos laterais, desde o jogo contra o Vasco? Esse, para mim, é uma mudança significativa em relação ao Ramon. Mas porque aí, muitas vezes, era o Ranielli. Exato, era isso que me aborrecia, pô. Quando ele inventava de querer botar o Ranielli e o Martinez abrindo pelo lado esquerdo. Se você tem um lateral... Por exemplo, o Carrisco... Não, mas às vezes o Ranielli descendo. Ele descia. Sim, também. Na verdade, ficava uma linha de 5 ali. Mas às vezes também o Ranielli subia pelo lado esquerdo, que também para pra pensar. Por que o Ranielli tá fazendo ala pelo lado esquerdo, às vezes? O Dorival, ele chega e tenta e testa muita coisa. Muita coisa. Então, eu acho que o acerto dele foi justamente no momento que ele, vamos fazer o seguinte, a gente joga lá no losango por dentro, né? Que é o Garro, o Memphis e o Yuri. A gente precisa jogar pelas alas. Por que a gente está inventando Carrillo por fora? Exato. Por que a gente está inventando Martinez por fora? Por que a gente, às vezes, está inventando o próprio Ranielli jogando por fora? Porque o Maicon estava fazendo a primeira volância. Vamos fazer o seguinte... Vamos botar o Mateuzinho e o Bidu para eles apoiarem, que é a posição deles, e a gente acerta aqui o meio. Mas onde que a gente compensa, né? Acho que ele demorou para entender isso, assim. E assim, ele tem agora as semanas todas cheias, não é, Vitória, para trabalhar, para pensar nisso. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem também, mas assim, tentando projetar aí. Até difícil fazer projeção, porque é só daqui 3 meses. Copa do Brasil agora não. O brasileiro, 3 meses é... Uma vida. Já fica Volta pra 3 lá. meses. Lembra o que acontecia há 3 meses? A menina do pão de queijo estava sentada aí ainda, 3 meses atrás. Que isso? Nossa, tava ditando tudo aqui. Muita coisa muda, né, Vitória? Muita coisa muda em 3 meses, Bruno Vicari. Inclusive, neste mesmo lugar, como eu já disse por aqui, você mesmo, Bruno Vicari, estava falando sobre a possibilidade de Dorival Júnior seguir ou não como técnico do Corinthians, se ele estava ali balançando a cada resultado. É claro, assim como todos os outros técnicos do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, mas muita coisa mudou e muita coisa pode mudar. É claro que o Dorival tem essa pompa, né, quando a gente fala de Copa do Brasil, mas com certeza, sem dúvidas, essas atuações do Campeonato Brasileiro também vão fazer parte do pacote Copa do Brasil lá na frente. Esse ano o calendário está um pouco diferente por conta, é claro, do Super Mundial, né? Mas agora a gente pode esperar para ver se vai ter tempo aí de o Corinthians conseguir recuperar seus jogadores. O Carrillo não deve se recuperar até o fim da temporada. O Ranielli está com uma questão muscular também, logo deve estar de volta. E o Memphis ontem sentiu aquela fisgada, né? Aquela fisgada de, opa, vamos dar uma segurada aí, o cara é o artilheiro da seleção da Holanda, mas também vamos dizer que porque ele é o artilheiro, porque ele joga há muito tempo já, né? Então, começa ali na Copa de 2014 fazendo esses gols aí pela Holanda, especialmente aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um tempo aí, o Corinthians, né? Vai ter um tempo aí para recuperar os seus jogadores nesses espaços entre o Campeonato Brasileiro, Bruno. Agora eu. Um amigona, hein? Pois é, mas... Um amigona, hein? Já entrou do lado do Pedro Henrique Torres, não sei o que. Você. Ela tá fazendo a função. Ela tá fazendo a função do pão de queijo. Ela tá fazendo a função, ela tá estudando sobre Taylor e tal. Exato. Mas peraí, não é que eu tava aqui questionando... Era pauta. Eu vou te defender.
Vou te defender. Se você entrava lá com ele todo dia no fórum do Meu Timão, era discussão. Eu tô te defendendo. Mas é verdade. @Bruno Vicari. Porque Era pauta. Não, vamos lá, gente. Essa questão, e a gente até discordava, mas o Dorival... A gente até discordava. Não, o Dorival jogava. A cada rodada, o Dorival tava jogando a permanência dele no cara. Era aquela das 2 derrotas, pô. Exato. A gente tava falando isso direto, claro 2 que é. Isso é verdade. Isso é real. Que é isso. E ele... Não, E o que, agora... o que dá a sobrevida? Vitória. Não, quem? eliminar o Palmeiras. Não, aqui, Eliminar o ó. Palmeiras. Aqui, ó. É verdade. Ô, irmão. É verdade. Eliminar o Palmeiras. Mas aí, até antes, né? Teve aquele jogo, lembra, com o Ceará fora. Sim, aquela Chegamos no vitória buraquinho de novo. Mas ainda Não, aquela assim, vitória porque ali bem não- ali- inesperada, ali um gol sem querer do Talismã. Foi Depois péssimo. teve um empate desempenho. com o gol do Memphis contra o Botafogo. Isso, empatou contra o Cruzeiro, segurou, né, em casa. Segurou em casa contra o Cruzeiro, bem lembrado. Exatamente, mas essas coisas, elas só empurraram pra frente uma decisão que ela estava em pauta ali, né? O assunto era pauta. Trocar o comando técnico do Corinthians era pauta. Era o Ninguém Ramon mentiu. Dias saindo. O cláusula do Emiliano. Exatamente. Então, assim, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, cara, Acabou. agora Acabou a discussão. vamos pensar mais pra frente. É isso. Mas isso quer dizer que a gente vai colocar a nossa mão no fogo que em 3 meses nada vai mudar? Então, Não mas dá, eu acho né? que agora já foi. Deu uma estabilidade, né? Então, ainda mais, depois da passar pelo Palmeiras de novo, cara. De novo. Ainda mais esse ano de 2025. Tu passa pelo Palmeiras, não, com todo o respeito, mas tu atropelou o Atlético Paranaense nos 2 jogos. Foi. O Corinthians muito tranquilo, fora de casa. E Saiu ontem da também. parte de baixo da tabela Saiu da do parte... Brasileiro. E agora a Copa do Brasil é só em dezembro. Depois do Campeonato Brasileiro, é só, por exemplo, não chegar na sequência no Campeonato Brasileiro, ao contrário, né? O inverso. Exatamente. Do ano passado, Perde das 9 5 vitórias. seguidas no Brasileiro. Só não vira o inverso desse de 5, 6... Porque agora é só brasileiro, né? Agora é só o Campeonato Brasileiro. Não há outra muleta Exatamente. para os treinadores. Mas está bem... Não, assim, os Fluminense treinadores de também, Copa do agora Brasil, né? sobra- Não tô nem Ah, falando... não, Fluminense ainda tem tem a Sul-Americana. Sul-Americana e Libertadores ainda acontecem. Mas essa muleta de, mas calma, vamos ver se passa na Copa do Brasil. Não tem mais. Acabou. Então, assim, engatou uma sequência de 5 derrotas do Campeonato Brasileiro, a pressão vai ser gigante. Porque no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda precisa segurar uma pontuação ali confortável. Mas você também tem as semanas aí para descansar, para Claro. trabalhar, né? Então, isso é ajuda bom, o desenvolvimento do Mas trabalho. isso também é argumento para pressão, né? Recuperar os jogadores, é verdade. Argumento pra quem vai pressão. sentir essa pressão já e a gente vai falar é o Bahia. Isso. Né? Daqui a pouco a gente Exatamente. fala sobre isso também. Ô, Vitória, e em relação à arbitragem, o Paranaense tá bravo, é? Tá bravo, viu, Bruno? Não só o paranaense, né? É o paranaense, é o colombiano, que a gente vai ouvir já o jogador aqui do Atlético. O time como um todo, a torcida como um todo ficou muito na bronca, principalmente ali na primeira anulação do gol, que vocês já falaram sobre terem concordado, mas depois, ao longo da partida, mais lances polêmicos e a não expulsão do Vitinho. Quem chega agora no Sport Center é o auxiliar do técnico Odair Hellmann, que estava suspenso, Fábio Moreno, e também o colombiano Aguirre. Vamos ouvir. A gente joga com uma dificuldade muito grande do estádio, do externo, da interpretação de arbitragem, que para o Atlético é sempre mais complicado. É sempre, toda vez que o quarto árbitro via, falou assim, não, ele vai interpretar. Eu já sabia, pode interpretar o que quiser que vai ser contra. Sabemos que quando há dúvidas, sempre o arbitraje vai ir para o equipo grande, mais de local. Um Corinthians e Atlético Paranaense cheio de polêmicas, começando pelo gol anulado do Atlético Paranaense. Há infração sim, há uma falta, é um tranco, uma carga nas costas, não é uma disputa legal, não é uma disputa leal. Errou o árbitro no campo em dar gol legal, mas o VAR acerta em sugerir revisão, porque é uma roubada de bola no início da jogada e por isso a falta depois foi bem marcada e o gol bem anulado. Depois nós temos o lance do Vitinho no Dudu. O Vitinho vai com a trava da chuteira na panturrilha do adversário e faz um movimento contínuo até o chão, pisando no adversário. Ele assume o risco de machucar o adversário. Jogo brusco grave, cartão vermelho. Errou o VAR em não sugerir revisão nesse lance. E aí o árbitro não expulsou o jogador. Para mim, esse foi o erro da arbitragem no jogo. Gabarito da nossa grande Renata Ruel, jogo brusco grave, jogo de volta para vocês aí. Inclusive, tentem falar jogo brusco grave sem travar. Vamos ver se vocês conseguem aí, porque eu quase travei aqui. Não. Jogo brusco grave. Jogo brusco grave.
Desculpa, Vic. É fácil falar. Todo mundo consegue falar numa boa, Vitória. Tudo bem, então. Então, tchau. Um beijo. Um bom almoço pra você. A Vitória vai agora conversar com a nossa fonoaudióloga. Deixa eu só fazer um comentário. Não, temos muita coisa pra falar disso aí, exato. Foi o Felipe Aguirre que falou ali, né? O time dele é pequeno? Não. Ele falou. Não, sim, ficou ali, né, subentendido. Mas esse discurso já na cabeça de um jogador que só fez 7 partidas aqui no futebol brasileiro. 7 jogos pelo Atlético Paranaense. Ele acabou de chegar. E ele já está tendo o discurso ali de que a arbitragem só joga para time grande, assim. O erro é só, de fato, né? Ele falou time grande, o Corinthians, sim. Não dá, isso não existe, sabe? Isso não contribui para nada, absolutamente nada. Então, alguém passou essa ideia para ele e ele falou assim, tá bom. Ele nem experimentou outro tipo de competição, assim. Não faz o menor sentido. E só um lance para acabar com esse argumento. O São Paulo e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Qual foi o lance mais discutido? A expulsão do Rafael. Do Rafael.